E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Grupo Sigo. Nesta playlist falaremos sobre logística, né? Essa sequência de cursos sobre logística. Este é o primeiro vídeo. Por que logística, né? Porque logística é o que há, né, gente? É o que tá bombando e vai bombar cada vez mais. E eu trabalhei praticamente 20 anos ou mais nessa área, né? Eu sou de TI, mas trabalhei na área de logística, em empresas de logística focada basicamente em WMS. Porém, conheço bastante processos e já fiz de tudo um pouco. Então, tentar compartilhar aí com vocês, desmistificar algumas coisas, né? Ah, mas eu trabalhei numa empresa que era assim, essa outra assado, vocês aqui vão conseguir entender o porquê. Existem diferentes modelos, né, de logística. E é isso, né? Espero que vocês curtam e continuem voltando, né? Se gostarem do vídeo, curtam, comentem, que continuarei nessa sequência aí para logística, tá bom? Então é isso. Grupo Sigo, vídeos de logística. Olá, boa noite a todos aqui, boa noite. Vamos ao primeiro vídeo. Eu coloquei sobre logística, eu não sabia o tema, assim, o título, né? Porque neste tema sobre logística, eu não chamei nem de aula, porque eu gostaria, na verdade, de trazer primeiro, assim, os conceitos, né? Como que funciona, por que que é assim, assim porque tal é mais barato, ou é mais fácil, ou é, entende? Que tem muita terceirização, né, na logística. Terceiriza tanto que chega pra gente, né, o consumidor final, com juros lá em cima, né? Parece que é juros, mas não, na verdade é todo esse processo aí, né? Cada um vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Enfim, então, o que acontece, né? Eu já pôr o primeiro slide aqui. Ah, tá. Pra quem me conhece, meu nome é Sue, sou proprietária e fundadora da empresa Soluções Digitais desde 2020. Nós estamos em 2025 e faço parte agora do grupo Sigo, que estamos começando, né? O site está quase pronto e teremos muitas novidades, né? E eu, como empreendedora também da área de TI, quase mais de 20 anos, na verdade, que quase 20 anos, foi quase os 20 anos em logística, TI com logística, né? E mais focado na área de WMS, que é a parte de estoque. Mas vamos lá. Então, nossa, foi muito carnaval, né? Vinha tudo preto. Eu falei, gente, ninguém vai entender nada, mas agora assim, acho que eu fiquei mais confuso. Mas deixa eu explicar mais ou menos, né? Aqui, eu quis dizer que é o que? É algo global, né? Brasil aqui seria, essa verdade aqui seria o Brasil. Então, nós temos, né, nossa logística interna, né? Que eu digo interna, que seria só o Brasil. Temos a mundial, que são o que importa, exporta, né? E aí aqui é um exemplo, né, que conecta todos via internet, no caso, né? Tanto que, né, principalmente na pandemia, quem prestava assim, suporte para empresas de fora e tal, não sentiu dor nenhuma, né? De trabalhar de casa, até preferiu, que foi o meu caso. E, bom, então é um assunto global. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque existem diversos modelos, tá, gente? Quando a gente fala logística, nada mais é que o processo de fabricação do produto e até a entrega. Ponto. Basicamente é isso.
Ah, mas qual é o processo logístico? Aí você vai entrar no detalhe do que? Como que ele vai ser transportado, armazenado. E aí é onde entram os parceiros, né? Os agregados, os terceirizados, que seja. Porque se você é uma empresa pequena, né? Imagina, eu trabalho aqui em casa e eu fabrico bolsa, né? Eu preciso, né, ter uma estrutura dessa, eu não tenho nem quantidade de produto suficiente para mandar para um armazém, né? Vai me custar muito mais caro do que deixar em casa, por exemplo. Então, isso aqui é imaginando uma empresa, né, grande. Por que acontece? Muitas vezes quem fabrica, ele não quer se preocupar em fazer embalagem, em achar uma transportadora, falar isso aqui, fazer nota, etc, etc, né? Ele quer o quê? Fabricar, ponto, e vender. E, né, linha de produção, vai, produz, vende. Então seria essa reprodução aqui, representação, na verdade, né? Normalmente esse desenho é de indústria, né? Aí coloquei assim pra indicar a indústria. Aqui eu quis dizer que seria como a questão das parcerias, né? Vocês vão entender mais pra frente. O produto em si, né? A transportadora, e só para dizer que é a fábrica, mas nada a ver, porque eu não achei que poderia ser esse, tanto faz. Bom, aí, então aqui segue esse caminho, tá? Da esquerda pra direita. O caminhãozinho vem aqui seria o que? O fornecedor, né? Por que eu tenho um fornecedor do distribuidor do fabricante? Então imagina que esse fabricante, ele atende, vamos falar nacional primeiro, ele fica localizado lá no sul, porém ele tem clientes que ele vende até no norte, nordeste, que seja, né? Então tá, então ele é o fabricante. O fornecedor vai ser quem? A empresa, que na verdade geralmente é a mesma, né? Vai ser assim, o local físico onde os distribuidores, né, quem for comprar o produto para distribuir, vai retirar esse produto, mas continua sendo lá aqui da indústria, né, que é o fabricante. Quando a gente fala fornecedor, ele só está fornecendo, então já tem uma ideia que ele pega aqui e vai distribuindo, né? Então esse cara vai para o sul, esse cara vai para o norte, ok? E aí assim também libera o espaço da fábrica. A fábrica não é para ter estoque, certo? Então ela fabrica e manda para o fornecedor. É um modelo. E isso aqui é para indicar que é um produto, né? Código de barra. Aqui também, que ainda a gente chama de chão de fábrica, né? Que é ainda um local que pode ser perigoso, né? Aí, de acordo com o processo, eu posso falar que o fornecedor vai ser responsável por fazer a embalagem, né? Ou não, eu vou falar, aí aqui já é quem? A distribuidora. Qual que é desculpa, a diferença entre fornecedor e distribuidor? Bom, vamos lá, o fornecedor, ele pode ser exclusivo da fabricante, né? Ou ele pode fornecer outros produtos, ele já tem um espaço, né, que é um armazém, que não é barato. Se ele tiver espaço, tiver mão de obra, entende, assim, se não for um contrato exclusivo com o fabricante, ele pode atender outros clientes, né? Ok. E aí, onde o distribuidor entra nisso? O distribuidor, o que ele faz? Ele busca, normalmente do fornecedor, né? Ou às vezes até diretamente do fabricante. Isso aqui já varia muito, mas vamos no modelo mais padrão.
qual que é o papel dele? Ele vai buscar um fornecedor, porque é mais barato, né? Isso considerando que esse distribuidor é quem vai vender e receber a grana. Vamos supor, tá? Calma que eu já vou explicar o porquê. Então, o que ele faz? Ele vai no fornecedor, fala qual o pedido que ele quer, ele pega e leva lá no seu armazém também. Distribuidor, em teoria, tem que ter armazém, a menos que seja aquela coisa com a compra casada, pessoal. Você pega aqui e já leva pro cliente. Apesar que aqui não é o cliente, aqui é o pessoal de TI trabalhando. Só que separar, porque às vezes você fica assim, gente, mas e aí, né? Porque, assim, o meu foco é TI, eu vou falar de sistemas, eu tô falando de processo, lógico, faz parte, mas eu vou focar bastante nos sistemas. Por quê? Porque assim, sinceramente, eu nunca vi as pessoas usarem tanta planilha Excel, né? Uma empresa que tem um sistema que é um avião, né? Eu ficava, juro, até hoje eu não entendo. Então, eu coloquei eles ali para saber que sim, gente, existe TI, né? Se existe um relatório, por isso agora é só um parênteses, tá? A parte. Existe um relatório que falta um campo, um exemplo, não precisa ser só um campo, mas que tem que faltar uma informação que, tipo, se tiver aquela informação, vai resolver sua vida e tal. Cara, pede pra TI, não cria Excel, pelo amor de Deus. Ela fala, TI não aceita nada. Não, tem que aceitar. Você fala com seu chefe fala que o coordenador de TI, fala que... Lógico, tem que ter uma justificativa, né? Você sempre que você vai pedir algo, sugerir algo, tem que ter um motivo e uma justificativa. Enfim, e aí o distribuidor, às vezes, é ele que é o responsável por fazer a separar, por exemplo, o fornecedor te entrega lá fardos de 1000, né? Não sei nem qual é o produto, exemplo. Só que para você vender, quem compra, um exemplo, só compra de 100. Então você tem que quebrar em 10, certo? Aí muitas vezes é o distribuidor que faz isso. Na maioria das vezes. Mas pode ser que seja no fornecedor também, porque o fornecedor pode querer cobrar assim, né? Ah, se você comprar o fardo inteiro é tanto. Enfim, é o que eu falei. Tem de tudo que vocês imaginarem. Se for ficar falando de todas as possibilidades. E eu coloquei um computadorzinho aqui no servidor, só para dizer que assim, aqui tem que ter um sistema. Definitivamente, né? Principalmente se for, não for compra casada. A compra casada vocês entenderam, né? O cliente, ele não tem estoque. O cliente pede para ele um produto, ele já vai direto no fornecedor ou no fabricante, né, de acordo de quem ele compra, e já vai direto para o cliente. Precisei guardar o estoque? Não, isso é meio que compra casada. Na verdade, tem um outro termo para compra casada, mas eu tô usando para explicar aqui, que coube, né? Ficou legal, né? Tô brincando. Bom, aqui, para dizer que isso aqui, né, fica um ciclo repetitivo, e aqui seria para simbolizar, né, como se fosse cada parte um responsável, e aqui dizendo que beleza, acabou aqui, volta pra cá. Não é que volta, não é necessariamente numa ordem, né? Mas tô falando, esse processo chegou aqui, não acaba aqui, acaba para ele, mas aqui continua e aí vai, né? E é isso, não sei se ficou claro. Ah, aqui, né, para dizer que rede, né, tem que estar em rede. Caso o distribuidor, ele vai ter contato direto com os clientes para quem ele vende. Um exemplo, né? O cliente para quem ele vende nada mais é do que o revendedor, né? Por isso que é tão caro o produto, que como eu comentei, olha quanta coisa envolvida até chegar no consumidor final.
cada um vai incluindo um pequinho, né? Enfim. Então, às vezes, né, principalmente empresas um pouco maiores, mais estruturadas, elas investem num sistema para troca de arquivos. Para que isso, né? Para o cliente fazer o pedido de uma forma que, primeiro, ele não tem que entrar numa tela, ficar digitando e tal. Para ser sincero, eu não sei exatamente como ele faz, porém, como que isso vem para o distribuidor? Imagina que vem em papel e a pessoa tem que ficar redigitando tudo de novo, né? Não produtivo. Então, né, eu vou falar assim com o passar do tempo, que então, imagino que antigamente não era assim. Vem esse arquivo, o sistema já. Aí vai depender, né, do sistema, do processo. Mas tem sistemas que você já joga esse arquivo numa pasta, por exemplo, num diretório, né, na rede, e lógico, dentro do arquivo vão ter as informações onde o sistema vai conseguir diferenciar, né, se for mais de um cliente, por exemplo. Ele vai saber para qual cliente que é, ele vai saber qual é o produto, ele vai saber tudo já, né? Ele pode criar o pedido, enfim, tem diversas formas de se trabalhar, né? Os processos variam muito. Agora, imagina você tem esse processo com a distribuidora mas a distribuidora muda o pedido a cada 5 minutos. Sabe? Então é complicado, né? Por isso que eu sempre falo, gente. Agora é um parênteses também. Agora só falando a minha opinião em relação a tudo no geral, né? Não é porque uma empresa vira pra você e fala, eu sou fornecedor, que ela é uma ótima empresa. Não, né? Existem empresas boas e ruins que a gente sabe, né? E normalmente, desculpa, ela acaba tendo essa fama de ruim, ou porque te dá muito trabalho, né? No sentido de você precisar de informações e eles não te fornecerem. Bom, mas assim, o que eu ia falar na verdade é outra coisa, um ponto-chave: falta de processo bem definido, né? Todo mundo, a maioria, não falo todo mundo, né? Tentando não usar essas expressões, todo mundo, ninguém. Então, a maioria das empresas não tem controle nenhum, não tinha, pelo menos. E não estão muito preocupados, não, viu, pra falar a verdade. Agora, né, que assim, eu vejo que o mercado tá começando, não é que tá saturado, mas primeiro, eu acho que as pessoas estão mais exigentes, seletivas. Por quê? Porque a gente tem muita opção. A gente tem o que escolher várias. Porque a gente vai escolher uma ruim ou uma muito mais cara se tem uma boa, bem mais barata, enfim. Também tem pessoas que fazem isso, não estou julgando, só estou falando, né? Um exemplo. Então, o que eu penso assim, que o resumo, né, desse assunto, às vezes imagina quem é o fornecedor, o fabricante, né, o dono do produto. Vou falar um nome aí, a Calvin Klein. Calvin Klein, que é uma das minhas preferidas. Aí imagina que ela resolve terceirizar tudo e tal. Desse jeitinho que a gente tá aí. E o pessoal começa a fazer errado, começa a faltar, sabe assim, com qualidade, não sei o que. Quem vai ser queimado? O distribuidor, você nem sabe o nome, nunca vi mais feio. Ou a marca. A marca? É interessante a marca? Nem um pouco. Então, por que eu também tô falando isso? Porque tem casos onde ou a empresa, né, no caso a marca, ela
vai, de alguma forma, ter sua própria frota, a gente chama, né? Que seria a parte da transportadora, ter seu próprio armazém, seu próprio estoque, tudo sobre o comando dela. O que é uma opção viável. É a melhor? Depende. Vocês verificam aí. Eu vou falar a segunda opção. E a segunda opção seria eles fecharem, por exemplo, um contrato único, exclusivo com o fornecedor X. Ou seja, o fornecedor X, você só vai poder transportar o meu produto, controlar os meus produtos. Eu quero um contrato exclusivo com você. Assim, claro, dona Cláudia, só você precisa pagar $1 trilhão, tá tudo certo. Aí ela, só isso? Peraí, gente, desculpa, acho que eu tô me sonhando, morrendo de sono. Tava bem até agora, foi só começar a falar, bem que falam que minha voz tem som de sonífero. Mas assim, voltando, aqui, apesar de estar bagunçado o desenho, se vocês pararem pra olhar cada desenho e assim, o grupinho, né, que ele tá, eu tentei, né, separar por grupinho, porque assim, é igual eu falei, não são todas as empresas que trabalham assim, tá? Esse é um modelo mais padrão, que é o que tem sido adotado hoje em dia. Mas, por exemplo, como eu mencionei, marcas, né, de grande nome, fico agora pensando, eu realmente desconheço o transporte assim, deles, é deles mesmo, né? Pode até ser terceirizado, só que eles, que nem eu falei, é contrato exclusivo. Isso é transportadora, terceirizada, mas você é só minha. Então anda com esse colar, brincando mais etiqueta, alguma coisa assim. Ele entrega como se fosse da própria empresa, entendeu? Porque o contrato é exclusivo. Aí já aqui, né, quando eu falo de distribuir assim, né, de quebrar, é porque não é exclusivo, tá? E eu não sei se eu falei muito e não expliquei, mas é isso. E aí, agora, né, esquece esse caso que eu falei, pensando tudo aqui é o nosso processo. Para que eu quero uma distribuidora, né? Bom, aí vamos lá. Uma distribuidora, ela pode tanto ela mesma entregar, quanto ela pode terceirizar, né, o transporte. Ela pode terceirizar inclusive o estoque. Então assim, ao invés do fornecedor mandar para ela, eles fazem um acordo e ela se compromete, né, em datas específicas, não sei, aí vai acordo de negócio, porque assim, gente, espaço no armazém vazio é empresa perdendo dinheiro, né? Então, para que uma empresa distribuidora que talvez não seja muito grande ou não tenha, desculpa, vai passar um avião aqui na rua, não sei se uma empresa pequena, por exemplo, resolve distribuir, mas ela não tem muito espaço físico, ela nem quer ter. Ela só quer receber os produtos e enviar para os clientes. Pronto. Então, não vou falar o venda casada, que o venda casada é outra coisa. Não quero confundir vocês. Ela simplesmente vai lá, se planeja, retira o produto e dá para os seus clientes. Entendeu? Assim, e aí, assim, lógico, você não precisa ter
um armazém, mas você também não precisa ter um espacinho de nada, né? Porque querendo não, alguns produtos eventualmente você vai ter que guardar, né? Mas é pouca coisa e por pouco tempo. A ideia, né? Então assim, cara, agora acho que eu talvez confundi você. Mas é de propósito, no sentido pra vocês pensarem um pouco fora da caixa. Isso, ó, por exemplo, imagina que você quer ser uma distribuidora. Se você comprar do fornecedor, você já vai estar comprando com um valor acima do que o fabricante vende, né? E se você comprasse direto do fabricante? Só que aí você vai perguntar, legal, mas e aí, como eu faço? Boa pergunta. Vai atrás do dono, tô brincando, eu não sei, de verdade. Até porque, a princípio, você não consegue falar com ninguém, né? Que eu digo, lá do alto, vai. E eles não passam informações. É como se fosse uma gangue fechada, sabe? Porque é meio difícil até de entender umas coisas. Mas, enfim, como é o que eu falei, às vezes é contrato exclusivo, não pode questionar a multa. É contrato exclusivo, acabou, não é da sua conta. Sabe? Tipo isso. E então o desenho foi para tentar elucidar isso. Mas, como eu falei, não se esqueça. Não necessariamente vão ter essas mesmas pessoas. Às vezes, desculpa, o TI pode estar aqui, ou pode estar aqui, né? Ou aqui, depende também. Tudo depende. Então, vamos lá. Aí aqui eu coloquei serviços e prestadores, né? No caso seria prestadores de serviços. É que eu não quis inverter, porque senão vai ficar estranho. Porque tem os serviços e tem os prestadores de serviços. Então, fabricante, fornecedor, distribuidor, transportadora, já falo aqui. Operadores logística terceirizada, já falo. Vendedor, comprador, cliente final. Então, como eu te disse, se você não quiser aquele modelo, você tem que terceirizar tudo. Você não quer ter que controlar nada, você não quer ter que procurar nada. Você vai, contrata um operador logístico. O que é um operador logístico? É uma empresa que já possui um armazém em algum lugar. Normalmente. Ela pode não possuir nenhum e nascer né, novo. Mas assim, vamos imaginar que ela já tem. E ela já atende alguns clientes. E aí ela está no local estratégico, onde você pode oferecer, de repente, um frete mais abaixo para os seus clientes. Enfim, você vai decidir baseado no quê? Nas informações desse operador logístico. E por que chama operador logístico? Porque com ele você não tem que ter preocupação com nada. Você não fala com o fornecedor, você não fala com o distribuidor, você não fala com o transportador, nada. É você, operador. Operador faz isso, beijo, tchau. Operador faz e devolve X, beijo, tchau. Seria mais ou menos isso. E aqui eu quis listar todas as pessoas, né? As pessoas que eu digo assim. Fabricante representado como uma pessoa. Seria mais ou menos isso, né? Então, as pessoas, quando eu digo, seriam todos os envolvidos. E a transportadora também é assim. Às vezes, vale mais a pena você ter uma frota interna. Frota interna é quando você tem seus próprios caminhões, seus próprios motoristas. Porém, para ter seus próprios caminhões, seus próprios motoristas, você tem que contratar um motorista, certo? Registrar. Um caminhão não é caro ou não é barato. Tem que ter seguro. O caminhão não é barato normalmente. Enfim, tem que achar um cara que sabe dirigir bem, né? Caminhão. Tem uma porra de coisa que você tem que se preocupar. E você fala, gente, não, você quer ficar com cavalo.
Tipo isso, entendeu? Então o que ele faz? Ele já vai direto que o operador falou, fulano, seguinte, eu quero armazenar aqui, que aqui vai ser o distribuição. Daqui vai para tal lugar. E às vezes essa outra transportadora final lá, né? Daqui vai para tal lugar que eu acabei de falar, pode ser deles mesmo. No caso do fabricante, né? Ele só quer o operador logístico para, como se fosse assim, organizar, sabe? Fazer tudo a lógica, o processo e tal. E no final ele só vende e no máximo faz uma análise, né, dos gráficos e tal, e por aí vai. Gente, eu falo com bastante propriedade, trabalho aqui, não disse, 20 ou mais de 20 anos na área de logística. Voltado pro WMS, porém, eu falo que eu só acho que não vai chão, que de resto eu fiz tudo. Eu já dei treinamento, eu já fiz manual, eu já desenvolvi, eu já... Tudo vocês imaginarem, né? Então... E confesso, já é bom ter falado desse assunto, que a parte que eu pego um pouco pra mim ainda é a parte fiscal. Porque assim, fiscal no Brasil é super simples, né? Mas de resto, falou de processo e tal, eu sei tudo, né? Assim, não, desculpa, parece até arrogante, eu não sei tudo não, ninguém sabe tudo. Mas eu digo assim, eu tenho muito conhecimento. Igual eu não estudei nada pra falar aqui, fui montando a apresentação e agora veio vendo as palavras e eu falei. Só que eu tô com o sol aberto, tô com medo de dormir. Isso é meu palhacita, né? Às vezes nem tem graça, mas eu faço, eu acho que pra descontrair, porque eu sou muito tímido. Bom, tem mais coisa, eu acho que eu vou terminar por aqui. Deixa eu ver. Não, vamos. Então a gente parou aqui, onde vamos falar de papéis e responsabilidades de cada um desses aqui. Então assim, gente, ó, isso aqui não é bem, não vou chamar de aula, como eu falei, sobre logística. Né, para quem tiver interesse, né, em entrar na área, é uma área que eu acho que, independente de internet, de robô, de drone, ela será sempre uma área hiper, ultra, mega necessária. Porque, talvez daqui muitos milhares de anos que nós tenhamos robôs muito precisos contra erros, né, inclusive. Mas, aqui e outro, quem vai dirigir o caminhão, né? Também teria que ter um robô que dirige. Então, por isso que eu tô falando. É uma área que, sim, ela... Inclusive, ela tá bombando. Eu não diria, né? Senão eu ia falar, não, com a crise, não. Pelo contrário, ela aumentou. As pessoas estão comprando mais. E quem que armazena? É quem que distribui? E quem que embala? E quem que não sei o quê? É tudo logística, benzinho. Entende? Então, é um assunto que, sim, eu não quero saber de logística. Cara, isso aqui não é só logística. Isso aqui é processo. Principalmente porque, como eu falei, a área está bombando. Se você de repente tem uma ideia inovadora, né, baseada aqui nas aulas, nossa, ia ser um prazer, né? Mas eu digo, eu tô brincando, mas assim, eu ficaria feliz, lógico. Eu acho que na verdade esse é o meu objetivo. Senão eu não estaria aqui, os olhos quase grudando e falando ainda. Então eu quero mostrar para quem talvez nem conheça, né, o mundo da logística, ver que, cara, isso é algo que não vai mudar, pode ter certeza. Pode mudar, o que eu quis dizer assim, não vai deixar de existir, como muitas deixaram,
né, na pandemia. E eu tenho esse jeito mesmo de falar bastante, porque eu sou detalhista, tudo, e é que eu gosto de ter certeza que a pessoa vai entender, né? E mesmo assim, às vezes eu entendi errado, eu sei. Mas é o meu jeito, né? Mas assim, eu também não gosto de ficar é o meu jeito e ponto. Não, é o meu jeito hoje. Eu pretendo mudar sim, estou trabalhando para isso. Mas peço desculpas caso, né? E que vocês continuem voltando. Não quis continuar mais o vídeo, vai ficar grande. Mas é só vocês olharem na playlist. Eu costumo nomear os vídeos na própria capa com um número, porque o YouTube não organiza direito, né? Então, não quero saber disso que eu já sei. Aí vai ter, você vai lá e vê outro, né? Ou então dentro desse você só quer saber a parte da distribuidora, aí você clica, entende? Seria pra isso, né? Hoje não está sendo bem uma aula. É também, né? Porque são conhecimentos que eu estou compartilhando com vocês. Mas é isso, gente. Já eu vou começar a roncar. Tô brincando. Mas assim, sério, eu tô muito sono. E espero que eu tenha sido transparente, mas assim, no sentido de entendível, né? Que vocês possam ter entendido e deixem seus comentários, curtam, mesmo que não tenham gostado, pode colocar não curtam, não curtir, né? Mas aí eu peço só a gentileza de comentar, né? Pra eu saber, eu não tenho muita métrica, né? Vocês estão gostando ou não. Eu vejo pelas visualizações, mas que não quer dizer nada. Então, e eu não quero servir. Não, aquele cara é ruim, eu volto nunca mais. Eles não estão, não, pelo amor de Deus. Se tiver algo de errado, eu preciso saber, eu quero saber, porque eu quero melhorar. Claro, sempre. Oi, amanhã, sempre. E é isso. Fico feliz. Se você chegou até aqui, ser um campeão, porque você não dormiu também. E aí, se você não deixou, eu vou deixar um desafio. Se você chegou até aqui, digita eu cheguei, só pra eu saber. Tamo junto. E aí, na próxima aula, a gente já fala sobre deixa eu ver se a gente fala papéis e responsabilidades. Tá bom? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Canal Sigo Aula de Logística. Vídeo 1. Até logo. Continue voltando. E aí, galera. Espero que tenham gostado. Primeiro vídeo, espero que de muitos, sobre logística, uma área que eu acabei aprendendo a gostar, não teve outro jeito, e é uma área muito interessante, né? Eu falo que quem entende de logística entende de tudo, né? De qualquer processo, porque se tem um lugarzinho que tem processos diferentes, específicos, e isso e aquilo, é a logística. Então, se você souber a logística, eu trabalho em qualquer lugar. E, gente, desculpa minha voz, eu vi depois muito sono, né? Por isso que eu nem mandei no mesmo dia. Eu dei uma revisada hoje e não vai mais acontecer, eu vou procurar. O meu sono às vezes é assim, ele vem do nada, tá? Eu já dormi comendo e acordei com a cara em cima da coisa. Desculpa. E é isso, pessoal. Continue voltando. Não se esqueçam, o canal Sigo Logística.